Vamos parar de falar de comida e de Galvão Bueno e vamos falar agora de Rodrigo Maia. Porque este presidente da Câmara, minha gente, disse ontem que o governo Bolsonaro não terá condições de bancar todos os programas emergenciais que fez nessa pandemia e que o pior, hein? Haverá um passivo. Ô Zé, o Rodrigo Maia tá certo? Sim, é um passivo danado. Antes é só comentar sobre essa história aí, eu vou gravar um vídeo harmonizando o torresmo com cachaça de salinas e uma ficha de radiola. Suquita com mortadela. Torresminho com cachaça, não tem coisa melhor, hein, Zé? E a ficha da radiola também, não esqueça, né? Tocar música. Mortadela com suquita, meu espumante. E a ficha de radiola, isso aí. Maravilhoso. Olha, a história é a seguinte, nós estamos num orçamento de guerra, para se ter uma ideia do nome, né, do que essa pandemia provocou na economia brasileira. Já estamos ali em 800 bilhões de reais, mas as contas indicam que pode chegar a R$1 trilhão até o final do ano, né? Evidentemente que não são todos gastos do governo, mas a maior parte disso, endividamento. E isso vai extrapolar para 2021. Primeiro, o serviço da dívida vai aumentar e o orçamento do ano que vem também sofre exatamente reflexos disso. Mais do que isso, a desorganização ideológica da economia. A equipe econômica tinha ali uma pegada muito firme de privatização, de um Estado mínimo, e depois da pandemia houve uma mudança de discurso. E aí entraram programas sociais, né? O Renda Brasil que será criado, pode ser que nem todos os programas sociais existentes serão extintos, como queria a equipe econômica, então isso vai sim provocar dificuldades. Como não haverá aumento da arrecadação, pelo contrário, até queda na arrecadação, é daí que nasce essa certeza de que o ano que vem será um ano muito difícil para o governo fechar as contas. Sabendo disso, o presidente Bolsonaro já está preparando aí para fazer uma base no Congresso. Hoje, depois de uma reunião no Palácio da Alvorada, Paulo, os líderes do presidente Bolsonaro no Congresso falaram. Olha, quem leu A Revolução dos Bichos entende o que eu vou falar. Você dava uma olhada assim nos líderes, parecia o governo Sarney, viu? Os líderes do presidente Bolsonaro no Congresso Nacional agora. Zé, antes de passar aqui a palavra para o nosso Joel Pinheiro da Fonseca, deixa eu fazer um pedido para a nossa produção. Eu estou aqui nas redes sociais, acabei de ver um pronunciamento do presidente Bolsonaro aos brasileiros aqui, que ele fala sobre reformas, auxílio e respeito à legislação do teto de gastos. Se a produção conseguir tirar algum trechinho e colocar ainda no programa de hoje, beleza, Ricardo Arcon? Vamos lá, Joel Pinheiro da Fonseca. E aí, Rodrigo Maia tá certo ou tá errado? Tá certo, o governo não tem como bancar indefinidamente novas transferências de renda. O que vai ter que ser feito são escolhas. Rodrigo Maia está tendo esse papel, mas é um papel similar ao que o Paulo Guedes, ministro da Economia, às vezes também tem adotado, de dizer, olha, sim, é ótimo que o governo esteja transferindo renda agora para a população, isso precisa acontecer, mas para que isso possa acontecer, ou para criar o Renda Brasil, para que isso possa ser perpetuado, a gente vai ter que cortar outras coisas. Escolhas terão que ser feitas. O teto de gastos, ele tem essa vantagem. Muita gente critica isso nele, mas eu vejo como uma das virtudes do teto de gastos. Ah, porque agora para aumentar aqui eu vou ter que cortar ali, porque o teto não vai deixar aumentar o gasto. Essa é a função do teto de gastos, é justamente essa. Em vez de criar a ilusão de que dá para todo mundo aumentar o gasto na sua área sem tirar esse recurso de outro lugar, que no futuro a gente vê isso, no futuro a gente paga essa conta. Não. O teto traz para agora essa discussão. Uma discussão que acontece, por exemplo, no orçamento, quando a gente vai definir aí os gastos do orçamento. Então, agora a gente tem que elencar prioridades e fazer escolhas. É isso que o Rodrigo Maia está salientando. E outra, vamos lembrar de uma coisa. Nesse orçamento, que está sendo discutido agora, 93,7% dos gastos do Estado brasileiro são obrigatórios. A gente está discutindo por uma minúscula parte desses gastos aí, que é a que sobra nas mãos do governo, que ele pode decidir. Então, um dos grandes desafios do Brasil é justamente ver, olha, como é que a gente reduz a conta do gasto obrigatório. Está disfuncional isso. Eu não estou dizendo que o gasto obrigatório tenha que ser zero, tá? Há sentido em ter alguns gastos obrigatórios. Tem alguns que não dá para mudar, aposentadorias, tudo, o governo vai ter que pagar isso de qualquer jeito, tá?
Dá para fazer reformas da Previdência, revendo aí o quanto paga aí no futuro, mas vai ter que pagar aposentadoria para quem está recebendo. E outros, dá para você flexibilizar e ter um governo que tem mais instrumentos para focar recursos onde mais precisa. É isso que precisa ser discutido. Portanto, a agenda de reformas, que já era discutida antes da pandemia, ela foi um pouco esquecida durante a pandemia, mas agora ela volta e volta mais urgente, mais necessária do que ela era lá atrás. Perfeito, Joel. Adriles, é importante a gente salientar aqui no Morning que a situação tá ruim, né? A gente já gastou praticamente toda a economia feita pela reforma da Previdência. Mas, se não tivesse feito a reforma da Previdência, a gente ia estar pior ainda. Pois é, o liberalismo nos salvou de um fundo mais fundo do poço. Mas que bom que o Maia teve uma epifania de prudência, né? Porque no começo da pandemia ele queria soltar o dinheiro todo e aí presenteou inadvertidamente o presidente com esse auxílio, né? Deu a ideia de um auxílio, o presidente, o Paulo Guedes, deu uma ideia de um auxílio providencial de R$200, que foi aumentado pelo Congresso para 500 e o governo deitou e mandou e colocou como R$600. Foi populismo? Não necessariamente, porque a população realmente necessitava disso. E o isolacionismo estúpido, sem ciência, desarticulado que foi feito, é bom lembrar, jogou a população nesse estado de calamidade pública, né, que não era necessário. Eventualmente, o presidente se afeiçoou à popularidade advinda desses recursos que foram necessários, só que aí você tem que saber de onde que vai tirar, né? Porque, eventualmente, o cobertor é curto. Como o Joel bem disse, 90% do orçamento brasileiro é engessado. Olha só, o Guedes falou até em tentar aglutinar uma série de auxílios outros e, pasmem, o presidente Bolsonaro teve um acesso de genialidade econômica e falou, olha, se você aglutinar uma série de recursos assistenciais e colocar para os outros, é você tirar dos pobres para dar para os mais pobres, ou seja, não é funcional. Então o que a gente tem que fazer é centrar esforços nas reformas da Previdência, não, da reforma administrativa e tributária assim que acabar essa celeuma, porque aí sim a gente pode ajustar as contas, a gente está há 13 anos de déficit fiscal, a gente está com 1 trilhão de rombo e, eventualmente, só com reformas estruturantes que a gente vai conseguir ajeitar as coisas, arrumar a casa, para aí sim poder fazer uma distribuição para os mais pobres. Por enquanto, meus caros, a gente está se endividando e ficando com a lama até o pescoço, os investidores estão saindo do Brasil, mas eu também não sei para onde eles vão, porque existe uma situação calamitosa no mundo. Então a gente tem que torcer de alguma forma, de maneira turva, pela desgraça alheia, para que todo mundo se irmane, todos os países se irmanem, para a gente consiga sair dessa juntos, não só o Brasil, como o mundo inteiro, que foi mergulhado, mais uma vez, nesse isolacionismo estúpido e sem mérito nenhum. Perfeito. Deixa eu só aproveitar mais um pouquinho o nosso Zé Maria Trindade, Zé, porque agora, exatamente nesse momento, o Bolsonaro, junto com o Guedes e líderes da base dele no Congresso, anunciou a extensão do auxílio emergencial até o fim do ano no valor de R$300 e deu mais 2 informações importantes. A primeira informação, reiterou novamente o compromisso com o teto de gastos, o que é exatamente o que a gente está discutindo aqui. E olha só, uma notícia importante, garantiu que vai enviar a reforma administrativa ainda esta semana. E aí, Zé? Pois é uma indicação clara de que o governo não lança agora nos próximos dias, como queria, o Renda Brasil, que substituirá o Bolsa Família, né? E uma indicação clara de que o governo Bolsonaro está comprometido com esse patamar de renda mínima e isto é muito importante. Os governos anteriores, Paulo, quando queriam aquecer a economia, inventavam grandes obras. Qual é o raciocínio? Se contrata grandes obras, as obras contratam funcionários e o dinheiro acaba gerando ali movimentação na economia. E agora já se sabe que fica muito mais eficiente e até mais liberal jogar o dinheiro diretamente nas mãos das pessoas e eles movimentam a economia. Isso que o Joel falou é importantíssimo, sobre despesa fixa. A gente vê, por exemplo, o Ministério da Educação, o maior orçamento daqui da Esplanada, 144 bilhões e 500 milhões de reais. Pois bem, 114 bilhões de reais, de 144, 115, 114 e 900 milhões, já de despesas fixas. Salários, manutenção, Fundeb e tal. Então, isso é muito importante. Então,
Esse lançamento de hoje, que eu falei da cara do novo governo, a cara política ali, os líderes do presidente Bolsonaro no Congresso Nacional, agora assustam, né? Não são mais os bolsonaristas de raiz, mas é uma convivência política que tem que ser feita no Congresso Nacional. É uma posição clara do presidente Jair Bolsonaro em manter esta renda nesse patamar de R$300. E a manutenção do teto de gastos é para acalmar o mercado. Calma aí, nós não vamos entrar na irresponsabilidade fiscal. Ontem houve mudança na Bolsa ali com essa desconfiança, viu? As bolsas caíram por conta disso. Quem tem investimento com certeza sentiu.